claríssimo que todos nós aderimos, que é de elevar os nossos pensamentos e as nossas vibrações para que a espiritualidade amiga, que na verdade patrocina essa nossa reunião, nos acolhendo, nos amparando, nos abraçando e nos inspirando, possa fazer chegar até nós com sucesso os fluidos espirituais que são destinados a facilitar o nosso entendimento a respeito do tema da noite, que tem, sem dúvida alguma, o objetivo de nos emanar um pensamento construtivo, oferecendo-nos, como sempre, material para a nossa reflexão, de modo que nós possamos aproveitar esses momentos em tão boa companhia, levando conosco inspiração e temas instigantes para que possamos, refletindo, consolidar as nossas convicções a respeito da realidade de espíritos imortais que nos diz respeito, que estamos procurando compreender. Querido Mestre Jesus, nós sentimos a Tua presença através dos Teus mensageiros que nos acolhem aqui e queremos pedir especialmente inspiração para a nossa irmã Euridice, que vai conduzir aos nossos raciocínios, oferecendo-nos esse tema para que nós possamos compartilhar com ela desses momentos de inspiração que sentimos estarem aqui prontos para nos acolher. Jesus amigo, possamos então aproveitar bem esta oportunidade, a sua companhia, e que assim seja. Então agora é com você. Você vai usar esse microfone, eu vou deixar esse aqui na sala. Mas eu deixo ele aberto já, você pode usar. Sim, porque somos tantos. Então, desliga aí, a hora que eu for ligar. Se precisar de... A hora. Boa noite a todos. Muito bom estar entre amigos e irmãos juntos para podermos discutir. E quando a gente fala discutir, é literalmente discutir, porque eu aqui, vocês aí, teoricamente eu falo, vocês escutam. Né? Em princípio, quase que é isso mesmo, vou falar muito mais tempo do que vocês, mas como nós estamos entre irmãos e amigos, eu acho que é uma boa oportunidade para discutirmos. Quando vocês quiserem interromper para que a gente possa esclarecer ou levantar algum ponto, é importante que isso aconteça, mas independentemente de estarem falando entre eu e vocês, todas as vezes que nós espíritas nos encontramos numa situação aonde são colocadas as ideias a respeito do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, o nosso primeiro comportamento, a nossa primeira ação precisa ser a da discussão. Discussão conosco mesmo, né? Quando a gente levanta questões, mas será que é isso mesmo? E à medida que a gente vai levantando as questões, essas perguntas anteriores, respondidas às vezes no evento, às vezes não, mas nos possibilitam buscar, né? E aí ir consolidando o que o Kardec chamava, e nós também precisamos chamar e viver, da fé raciocinada. Né? É importante que tenhamos esse comportamento na tarefa de hoje. O trabalho de hoje é sobre ser mulher. E eu escolhi, como disse a nossa colega jornalista ali, a vertente "O amor cobre uma multidão de pecados", fala do Pedro em Atos dos Apóstolos. Né?
Se tivéssemos apenas uma oportunidade de vida terrena, a justiça divina seria incompreensível. Porque são tantas as vivências e, normalmente, muitas vezes, tão desiguais, né? Nós temos oportunidades diferentes, situações de vida diferentes. A gente, se tivesse apenas uma oportunidade, poderia até dizer que a justiça divina seria incompreensível. Mas Jesus nos falou sobre um Pai de amor, que não apenas nos criou iguais, mas permanece conosco, assessorando e presidindo nosso conhecimento, nosso crescimento. Quer dizer, esse Pai é como o mal, porcamente, né? Comparando como o Pai que nós conhecemos, o Pai material. Esse que está sempre conosco, preocupado com o nosso crescimento. Nosso Pai, Deus, mais do que nunca, é quem conosco acompanha o nosso crescimento espiritual. Através da encarnação, muito obrigada. Através da encarnação e reencarnação, experimentamos, descobrimos, tentamos, observamos e agimos tal qual os alunos que estamos acostumados a ver em qualquer escola. Então é a encarnação, a manifestação dessa justiça divina, né? O que nos possibilita, como alunos na escola da Terra, experimentarmos, descobrirmos, tentarmos, observarmos e agirmos. Para o Espírito Eterno, a Terra é a escola e o corpo físico, seu instrumento de aprendizagem. Então, reencarnados, aproveitamos e aprendemos, né? Na medida em que vivemos todas as experiências que a encarnação nos propicia. Progredimos e já sabemos qual é a nossa meta: aprender a amar. Então, de acordo com a orientação dos Espíritos, está escrita em nossa consciência a meta a ser atingida. Quer dizer que a gente caminha invariavelmente para essa meta, e essa meta seria o viver do amor pleno, que nós não temos nem ainda muita condição de entender exatamente o que significa. Então, na nossa condição espiritual, a nossa meta é aprender a amar. Evance Dufour, em Laços de Afeto, na página 30, fala: ninguém ama só de sentir. O amor verdadeiro é vivido. O atestado de amor verdadeiro é lavrado nas atitudes de cada dia. Então, nós temos o ímpeto de definir o amor por um sentimento. Então, quando se eu perguntasse para cada um aqui, o que é amor? Então, a explicação viria sempre e começaria por dizer do sentimento, mas ela nos alerta: ninguém ama só de sentir. O amor verdadeiro é vivido. Sentir, ela continua dizendo, é o nosso passo primeiro. Mas se a seguir não vierem as ações transformadoras, então nosso amor pode estar sendo confundido com fugazes momentos de felicidade interior ou com tenros embriões de desejos no bem. Então, por isso que eu estava dizendo que a gente sabe pouco a respeito do que é verdadeiramente o sentimento de amor, né? A gente confunde o amor com o erotismo, a gente confunde o amor com o próprio conceito de caridade, mas não aquela caridade ampla, né? Mas aquela caridade de dar simplesmente
Então, nós temos muita dificuldade ainda de definirmos e conceituarmos o sentimento de amor. Ela continua dizendo na mesma página: o amor é crescente no tempo e uniforme no íntimo, não tem hiatos. O que isso significa? Que a gente dá um passinho no sentido de compreender, mas depois que deu esse passinho é nosso, né? Quer dizer, a gente não retroage, né? A gente não volta, ele é crescente nas nossas experiências e nos nossos aprendizados. E interessante, não tem hiatos, né? Quer dizer, ele não dá pulos. Ele vai de passinho em passinho, mas constantemente. É uma aquisição, para quem sabe costurar, uma aquisição como a costura. Então é um pontinho atrás do outro que vai garantindo essa construção e esse crescimento. Não é empréstimo divino, é sim aquisição de cada dia. Então, também isso nós nos confundimos muitas vezes, né? Como se o sentimento de amor fosse uma dádiva. E aqui a afirmativa dela, e coincide com a afirmativa de outros espíritos, o amor é uma aquisição de cada dia. É uma coisa que a gente vai construindo à medida que vai vivendo. Aprendizagem intensiva, então já começa a nos dar pistas sobre esse sentimento. Aprendizagem intensiva de construção de relacionamentos propiciadores de felicidade e paz. Portanto, amor, pelo que ela mostra, não é sozinho. Quer dizer, amor implica em relacionamento. E para ter relacionamento tem que ter o outro, né? Ou os outros. Então, e mais ainda, relacionamentos propiciadores de felicidade e paz. Esse sentimento sublime carece aprendizagem. Somente um recurso poderá prover semelhante conquista. E ela afirma a educação. Somente um recurso poderá prover semelhante conquista. Então, passo a passo, ponto a ponto, dia a dia, somente um recurso provê a construção desse sentimento, a educação. Vocês veem que eu sou ótima de computador, aperto toda hora o botãozinho errado. Livro dos Espíritos, questão 202. O espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Você já sabe a resposta? Tem um monte de resposta que a gente até acha que sabe, né? Mas quando a gente vai ler, você vê, puxa, como é que eles responderam isso e eu não vi? A resposta dos espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha de ser homem ou mulher são as provas por que haja de passar. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Incômodo, às vezes, para os machões, né? Mais do que para as mulheres, acredito. Mas uma resposta que dá umas alfinetadas. Mas interessante que nessa resposta o Kardec se coloca. A resposta era dos espíritos, mas ele próprio coloca uma observação a respeito dessa resposta e dessa pergunta. Ele responde: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo.
visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Observação dele, né, a respeito da pergunta que ele próprio fez dos espíritos. Mas aí, observação minha, né? Então há saberes específicos. Vocês lembram que a fala é, tanto faz, o espírito não tem sexo. Escolhe e aproveita os saberes específicos de cada sexo. E aí pergunto eu, então, há saberes específicos para homens e para mulheres? Eu costumo dizer, quantas vezes eu já falei sobre esse tema, que eu sou exatamente da geração que rasgou o sutiã em praça pública, né? Então, a minha geração se recusa ou se recusou a entender o papel da mulher como sendo apenas aquele papel convencionalmente colocado como a rainha do lar, né? Então, quando Kardec fala que há saberes específicos para homens e mulheres, balança também a minha estrutura, né? Quais saberes são tão específicos para homens e para mulheres? Ser homem ou ser mulher? Nos tempos modernos, isso não será respondido sem muito conflito. Verdade ou mentira? Verdade. Realmente, ser homem, o que é ser homem e o que é ser mulher, é uma briga lascada nos nossos tempos. Ao longo da história e ainda hoje, o que a gente vê em relação à situação de ser mulher é preconceito, estigmatização, violência, despercebida, explorada, oprimida, desconsiderada. A mulher vem ao longo da história numa condição de preconceito, estigmatização e violência, o que a coloca sempre numa condição também de guerreira, né? Tanto para o bem quanto para o mal, aquela que briga por seu papel, aquela que se coloca contrária a qualquer expectativa, muitas vezes. A situação da mulher hoje, confusa quanto à sua função, lugar e papel. A luta por espaço anuncia propósitos que fariam da mulher não mais mulher, mas arremedo do homem. Verdade ou mentira? Assumimos responsabilidades, provamos ser capazes de fazer coisas que a gente não costumava fazer ou não nos era permitido fazer antigamente, mas nessa briga, nessa luta, o que a gente percebe é estarmos super sobrecarregadas, mas ainda confusas quanto ao nosso papel. O que é mesmo que nos cabe, né? Nos cabe qual pedaço dessa especificidade que o Kardec aponta como sendo nossa responsabilidade. E nisso, muitas vezes, nos perdemos competindo, né? Quer dizer, na ideia de nos acharmos, a gente tem competido e se perdido muitas vezes nessa busca. Mas há mesmo diferenças significativas? Obviamente que as questões físicas, né, não deixam nenhuma dúvida a respeito das diferenças significativas. E também não vamos nós hoje aqui discutir a respeito dessas diferenças físicas que também, obviamente, nos fazem
às vezes mais fracas, às vezes mais frágeis, e sobre outros ângulos, às vezes mais fortes, né? Às vezes mais tenazes. Rótulos antigos costumam dizer: homens são assim, mulheres são assado, né? A gente já conhece esses rótulos antigos. Mas hoje, antropólogos, psicólogos, feministas e machistas já se debruçaram bastante sobre o tema, produzindo teorias e mais teorias. Infelizmente, também, no dia de hoje, não é possível que a gente vá a fundo, né, sobre todas as teorias, que são muitas já, verdade. Nem sempre muito divulgadas, muitas vezes interesseiramente divulgadas, mas nós não vamos entrar hoje no mérito dessas questões. Vamos apontar apenas algumas diferenças, mas um aviso importante: a diferença ou as diferenças que são apontadas pelos cientistas, a diferença só é detectada na média. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos homens e muitas mulheres possuem habilidades semelhantes, né? Então a gente pode dizer que o homem tem mais força, mas não tem nenhuma mulher que é mais forte do que muitos homens? Tem. O homem é mais, alguma outra coisa, mas as mulheres, ou o contrário, as mulheres são mais sensíveis. Isso significa que não tem nenhum homem sensível? Não. Né? Então, a diferença, quando é estudada, e todas as vezes elas são sempre apontadas como sendo diferença na média, num grande número de pessoas avaliadas, e sempre considerando as possibilidades de divergência. E daí? A primeira diferença que aparece é a questão da taxa hormonal. No homem é sempre a mesma, na mulher varia conforme o ciclo menstrual. Testosterona, que sobra nos homens, deixa-os de fato mais durões. Progesterona, hormônio feminino, pode provocar irritabilidade ou melancolia. Somos mesmo mais choronas. Prolactina, também feminina, também provoca estado de choro. E daí? Eu pergunto. Daí que o dia de um homem, como é que é o dia do homem? Analisem bem. E como é o dia da mulher? O dia, eu estou falando do ano. Olha o dia da mulher. Passa por todos esses estados emocionais, né? Vivendo tudo com extrema intensidade, mudando rapidamente. E eu estou contando uma novidade absoluta para todos os homens, né? Vocês não sabiam de nada disso, até eu falar. Isso é inédito, porque eu conheço um monte de mulheres que não vão estáveis, né? Você conhece muitas. Eu imagino quantas você conhece. Se tem uma coisa que é pouco variável, né? Pois é, ela está falando que sortudo que você é. É uma coisa para poucos isso. Outra coisa que é estudada, a questão da percepção espacial. As mulheres levam muito mais tempo do que os seus companheiros para localizar um ponto qualquer no mapa, verdade? Acertar alvos, ela ia para Minas, levou o marido, porque ela lia o mapa, para o Rio de Janeiro. Acertar em alvos é um dos talentos predominantemente masculinos. Aí a mulher lê no mapa. Em contrapartida, as mulheres demonstram maior coordenação motora fina, ou seja, uma precisão espetacular dos dedos. Então, alguns inclusive apontam para a questão de que não é casual que as mulheres se
se deram bem no crochê, no tricô, na pintura, né? Quer dizer, são habilidades que efetivamente, não é a média, são habilidades que efetivamente são mais observadas no sexo feminino. No raciocínio matemático, Wilson, homens resolvem quaisquer problemas com mais desenvoltura do que as mulheres. No raciocínio matemático frio, né, só números, porque as mulheres, em compensação, são mais emotivas e, em geral, os pesquisadores apontam a questão emocional como sendo o obstáculo para o raciocínio matemático. Né? Quer dizer, a emoção interfere aí até nos cálculos matemáticos. Na percepção visual, quando um objeto é mostrado a um casal, a mulher enxerga frações de segundos mais rapidamente. Daí porque mulheres percebem logo quando existe um novo enfeite na sala e captam as menores diferenças na expressão facial do seu interlocutor. Quer dizer, essa é a história de que a gente vê o quadro torto, entende se a cor do tapete combina com a do sofá, né? Vê que a roupa de baixo, que aparece só um pedacinho, não combina com a meia, né? Quer dizer, tudo isso é possível na brincadeira, obviamente acontece na realidade, mas isso tem uma implicação, né? A mulher é capaz de perceber no olhar, no rosto do seu interlocutor, pequenas alterações. Então, ao estar com o outro, a mulher é capaz de perceber as mínimas transformações do corpo e da expressão facial. Na comunicação verbal, vocês vão ver que são coisas também pouco divulgadas. As mulheres aprendem novas palavras mais depressa e usam todos os recursos do vocabulário com mais criatividade. Mulheres escolhem palavras o tempo inteiro e sabem falar muito bem o que lhes passa na mente. O cérebro da mulher, mais do que o do homem, é um gigantesco arquivo de argumentos. Vocês sabiam disso? Se os homens, então, conselho, se os homens precisam de um bom orador para convencer alguém de fazer algo, na verdade, os senhores precisam de uma oradora. Garanto que vocês, homens, não tinham pensado nisso, que nós não perdemos uma discussão, né? Argumentos nós temos sempre, né? E por isso vocês, homens, preferem nem discutir a relação, seja lá o que for, né? Mas vejam que tem um foco, essa expectativa, né? Nós aprendemos, usamos, arquivamos palavras com mais facilidade do que os homens. Em relação ao cérebro feminino, é consenso entre os cientistas do mundo inteiro que pesquisam a chamada cognição, a capacidade do sistema nervoso de captar informações e ligá-las entre si. Interessante que nós somos poucas cientistas, né? As mulheres têm menos oportunidades na ciência. No entanto, esse comportamento que é exigido para o cientista, que é a da interligação de informações, é prioritariamente feminino. No geral, as diferenças predispõem para maior sensibilidade e percepção do outro.
Então, todas essas colocações que eu fiz, e que não são novidade para ninguém, de uma maneira geral, predispõe o sexo feminino para maior sensibilidade e percepção do outro. Sensibilidade no sentido emocional, e nós, espíritas, podemos afirmar que a sensibilidade pode nos levar a maior sensibilidade também mediúnica, quer dizer, a sensibilidade de percepção da vibração do ambiente, do estado emocional do outro, encarnado e desencarnado. Cérebros masculinos e femininos têm, portanto, mecanismos de funcionamento ligeiramente diferentes. Então, se a questão é ser homem, escolher, né, ser homem ou ser mulher, a afirmativa é essa: cérebros masculinos e femininos têm, portanto, mecanismos de funcionamento ligeiramente diferentes, mas no geral essas diferenças apontam para a maior sensibilidade e a possibilidade maior de percepção do outro. Mas o Kardec não parou aí, até porque nós já tivemos aqui a Ilza, né, que ela chama Pelar, que falou sobre a participação das mulheres, né, na organização do Espiritismo, e ela fala muito da Amélie Baudet. Então, quando eu falo que o Kardec não parou por aí, ela aponta para a importância da Amélie Baudet na organização do Espiritismo, né, na codificação, porque ela, junto com o Kardec, analisava as perguntas, via as respostas, criticava a posição do Kardec, quer dizer, era uma mulher que estava aí também muito envolvida com a questão da codificação. Então, o Kardec queria mais do que só isso, tem diferença. Ele pergunta: as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? E a resposta dos espíritos: sim. Até aí tudo bem. Mas eles respondem: e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E a gente pode argumentar, mas não tem muito pai que interfere no sentido assim de até assumir, né, o papel de orientador, de educador, sim. Mas é que tá, os espíritos estão apontando para essa afirmativa, localizando a importância nas primeiras noções da vida. Vamos pensar um pouco o que eles quiseram dizer com isso. No passado, acreditava-se que o feto era totalmente desprovido de influências maternas e muitos autores abordavam o assunto considerando que o útero é um paraíso que se perde ao nascer. Então, muitos deles diziam isso, que o choro, né, uma crença passada, dizia daí, que quando a criança chora, ela chora que está perdendo aquele paraíso que ele está apontando ali, aquele lugar quentinho, protegido, imune a qualquer ataque e tudo mais. Pois é, antigamente se acreditava isso. Dominique Púrpura, na Faculdade de Medicina Albert Einstein, em Nova York, fez uma pesquisa com um número enorme de crianças antes de nascer, e ela afirma isso. Com 18 semanas, a criança está pronta para nascer às 40 semanas, né? Com 18 semanas, se for colocado açúcar no líquido amniótico, o bebê ingere maior quantidade dele. Mas se o sabor for amargo, o bebê, além de ingerir bem menos, ainda faz careta. Quer dizer, hoje em dia, com as possibilidades
da ciência, né, ultrassom principalmente, permite que está assim num nível altíssimo, né, de definição, permite que os cientistas percebam então o comportamento da criança dentro do útero. Então essa afirmativa de que ela com o açúcar bebe mais líquido e com o amargo não só bebe menos, mas também faz careta, significa que ela percebe a diferença. Diante de um barulho muito alto, se agita e tenta colocar a mão na orelha. Tem 18 semanas. Quanto dá 18 semanas? 3 meses? 4 meses? 3 meses. 3 meses. 4. Matemática. Raciocínio matemático. Eu levei 3 segundos a mais, mas fiz a resposta. Fez a resposta certa. 4 meses de gravidez. Ela vai nascer aos 9. Aos 4, ela pode pôr e busca pôr a mão no ouvido para se proteger do barulho. Cientistas afirmam: o feto humano é um participante ativo no seu próprio desenvolvimento e está conscientemente, dentro da consciência que é possível, né, coletando informações para a vida após o nascimento. Ele está se preparando para a vida com base nas mensagens que a mãe está lhe oferecendo. Corroborando com isso, nós estávamos, eu e a filha que está grávida, vendo um filme outro dia, onde existia a afirmativo, né, também de uma experiência, que demonstra que a criança já chora ao nascer, chora na língua materna. Então, o choro da criança do Brasil o ritmo, o som, a melodia da criança brasileira é diferente do som, do choro da criança chinesa, russa, iraniana, enfim. Ela chora já na melodia da música materna, da língua materna. Segundo o espírito miramês, em 1987, ele afirma: poderíamos afirmar que a mulher grávida é um ser com 2 personalidades. Stanislav Grof, que é psiquiatra tcheco, portanto não espírita, descobriu que a consciência encontra-se expandida durante o período da gestação. Afirma que a mulher passa 9 meses em que ela faz um curso de especialização em percepção fluídica, em percepção psíquica. Quer dizer, ela passa 9 meses em consciência expandida. E aí entramos nós espíritas. O que é a consciência expandida? O povo todo que fez Coelho, né? O que é a comunicação espírita? Que não a expansão perispiritual, permitindo um maior contato entre espíritos, né? Espíritos, tanto encarnado como com o desencarnado, entre encarnado com encarnado, enfim, de todas as formas, né? Então, a gente sabe que essa expansão perispiritual significa comunicação. E ele, cientista tcheco, afirma que durante esses 9 meses a mulher estaria fazendo um curso de especialização em percepção fluídica e em percepção psíquica, motivada, obviamente, pelos movimentos, pela inter-relação entre o bebê e ela. Portanto, o feto também afeta a mulher. Então, se existe comunicação mãe-bebê, e nós sabemos isso
isso, né? Comunicação mediúnica é isso. Só interfere o espírito no médium? Não. A interferência médium e espírito é tão intensa quanto, né? A comunicação é de duas vias, de duas mãos. O doutor Mônica Lukeski, a doutora, psicóloga da Universidade de Frankfurt, afirma que a experiência intrauterina está diretamente relacionada com as frustrações e dificuldades da vida extrauterina. E há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que se imagina. Então, o que ela está dizendo? O que o bebê vive dentro do útero durante o período de gestação terá interferência com muita intensidade na primeira infância, que normalmente é apontada como indo até os 7 anos. Né? Então, durante esse período da existência, a interferência mãe-bebê é muito grande. Um estudo envolvendo 2.000 mulheres, por essa psicóloga, com a mesma formação intelectual e econômica, mostra que atitudes positivas frente à gravidez. As crianças, os filhos, depois se mostram física e emocionalmente mais saudáveis. Mães que não tinham atitudes positivas frente à gravidez, os filhos física e emocionalmente menos saudáveis, que ela acompanhou durante esse primeiro, que é a afirmativa da infância até os 7 anos, né, é dela. Ela acompanhou essas crianças durante esses primeiros anos da infância para saber a relação entre a gravidez e a vivência aí da criança na primeira infância. Crianças nascidas em lares onde reina a discórdia, segundo ela, são, no curso dos seus primeiros meses, 5 vezes mais medrosas e nervosas do que as crianças de casais unidos. Então, a ideia doutora Juliana Freitas Amorim, enfermeira e pesquisadora da Unip Paulista, também afirma isso. O feto é capaz de absorver todas as emoções maternas que ficarão em uma espécie de banco de dados de memória, influenciando no aspecto psicológico por toda a vida. É possível observar isso facilmente hoje em dia, através da hipnose e da regressão, né, já usada com uma facilidade muito grande. Isso se for com a hipnose. Né? Muitas das crianças têm outros comportamentos, ou comportamentos que podem ser relacionados à vivência e convivência com a mãe, mesmo não havendo a memória, mas a história de um e o comportamento de outro, juntando as duas coisas, né, permite que haja a observação dessa intersecção. Filhos de mães ansiosas, irritadas e deprimidas podem nascer hiperativas, irritadas e com dificuldade de interação social e com objetos ao redor, o que pode permanecer pela vida adulta. Né? Uma intersecção importante. Esses livros, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, O Início da Vida, Gestação Sublime Intercâmbio, livros que têm nos mostrado que traumas em vida intrauterina, dependendo das heranças que aquele ser traz, e isso é importante, né? A gente lembrar que gravidez não é por acaso, reencarnação não é por acaso, encontros, reencontros, desencontros
também não são casuais. Então, traumas em vida uterina, dependendo das heranças que aquele ser traz, podem gerar diferentes transtornos futuros, como insegurança, dificuldade de relacionamento, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, na tentativa de satisfazer, que seria a tentativa de satisfazer o outro para ser amado, personalidade dependente e etc. Quer dizer, existe uma interdependência muito grande. Mas, por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Então, crianças que vêm não do trauma, mas da vivência amorosa, da vivência afetiva intensa, podem, mesmo tendo propensão para esses comportamentos de insegurança, de medo, de depressão, de transtorno ansioso, essas crianças podem, em contato com as vivências afetivas, transformar ou minimizar esses sentimentos. Nesse livro, a Reforma Íntima começa no berço, que é do Américo Marques Canhoto. Ele nos aponta que é no período pré-natal e na infância que o espírito reimprime nova matriz de informação. Ele aponta nesse livro, mas obviamente não é aí que começa, né? A informação começa lá no livro dos espíritos, né? Então, durante essa fase, gestação e primeira infância, basicamente, o espírito reimprime nova matriz de informação. Informações, valores e modelos, visando ser capaz de fazer novas e diferentes escolhas na existência que inicia. Então, ele buscando a encarnação e reencarnação, é nesse período que, como no computador, né, ele vai fazer um novo programa. Então, é possível reprogramar. Ele vai cumprir aquele programa depois da primeira infância. A gente sabe, também pelas informações, que existe aí uma intersecção. A informação, a impressão oferecida pela família e pelos educadores na primeira infância vão aí entrar em conexão e haver aí, então, a autonomia desse espírito que começa a escolher seus próprios caminhos, né? Mães biológicas conscientes ou inconscientemente elaboram essa tarefa. Mães biológicas, consciente ou inconscientemente, elaboram essa tarefa. Mas e as que não são mães biológicas? Interessante que esses livros, todos os três que eu apontei, mas esse, levantam para a tarefa difícil, mas efetiva das mães adotivas que elaboram essa tarefa enfrentando ainda maiores obstáculos. Por que elas enfrentam maiores obstáculos? Porque existem impressões gravadas da relação mãe-bebê durante a gestação. Essa criança nasce, ainda que seja adotada imediatamente, né? Ela tem ainda a impressão dessas vivências, às vezes, geralmente conflituosas, mas com a possibilidade da reimpressão, né? Com a vivência do amor, com a vivência da persistência, do carinho da família adotiva. Não sem marcar o trabalho, né, que é muito mais intenso nessas famílias. Cuidadoras, professoras, trabalhadoras preocupadas com as suas crias, doadoras de vida e de energia, construtoras, ser mulher.
espíritos em pleno aprendizado do amor. O trabalho mais difícil. Vamos ver isso aqui. Cadê o... Dá pra você escutar? Tá falando em inglês também. Hi, good afternoon. Sorry. Nice to meet you as well. You're doing one of these interviews I've done before? Yeah. Let me tell you a little bit about the job that gets started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category of requirements would be mobility. This job requires that you must be standing up most orderly all the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of standing. Okay. That's a lot. For how many hours? 145 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and maybe. You need a break? Yeah. No breaks. Is that even deal? Of course. Okay. So like no lunch. No lunch, but even the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. That's great. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone with a degree in medicine, finance, and government. You must be aware of several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment. If you had a life, you'd ask you to sort of give that up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, holidays, the workload is going to go up. We demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. I understand too. Sleep or no time to sleep. Yeah, all of it is almost. That's exactly right. Yes. That's very insane. The meaningful connections that you make, the feeling that you get from really helping your associate are unusual. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No, I can do that for free. Yeah, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. Yeah. And they meet every requirement, don't they? Yes, no pain, 24 hours, always there. I'm thinking about Yeah, what do you think about it? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know I'm going to see that they appreciate all of it and definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. O amor cobre uma multidão de pecados. Toda essa dedicação, que embora não seja unânime, cada espírito dá aquilo que tem, o que é possível. Opa! Está acontecendo um fenômeno mediúnico aqui. Cada espírito dá aquilo que tem e que pode, né? E que traz, inclusive, né?
mas demonstra a nossa vivência, né, como filhos, como mães, como mulheres, a respeito do papel da mulher sendo mães. Emoções e habilidades que uma por uma, cadê? Que uma por uma vão nos mostrando o que é o amor. A gente nasce sabendo? Não. E aí que é o interessante. Eu sempre me neguei, muitas vezes, a estar falando dessa mãe maravilhosa, colocada como Virgem Maria, né, Mãe Santíssima, porque não é a qualidade de todas as mães, nem a qualidade exigida de todas as mulheres, mas a oportunidade do aprendizado é para todos. Provavelmente, ao contrário dessa Mãe Santa, né, que nos é colocada como sendo o papel, né, aí exigido, somos nós espíritos devedores em aprendizado do amor. E aí a gente pode dizer, encarnando sucessivamente, ora como homem, ora como mulher, o espírito encontrará na somatória dos atributos de ambos a fusão perfeita, a centelha divina com a qual atravessará o cosmo na direção de Jesus rumo ao Pai. A igualdade manifesta-se no processo da criação e as diferenças decorrem das várias fases do nosso progresso. Em estágios de maior evolução, a semelhança entre espíritos acentua-se gradativamente pelo entendimento das leis divinas e pela consciência da necessidade de seu cumprimento, estabelecendo uma rota única através do universo em direção a Deus. Palavras de Afonso Moreira, conselheiro da fé. Então, nascemos nas mesmas condições, com instrumentos diferentes, todos buscando o aprendizado. Na condição de mulher, esses aprendizados que nós pudemos discutir durante essa hora em que estivemos juntos. E é também um espírito que nos diz coragem. Aliás, é o próprio Kardec na Revista Espírita, que nos diz: coragem, pois, ó vós que viveis humildemente, trabalhando por melhorar vosso interior. Deus vos sorri, porque vos deu essa amenidade que caracteriza a mulher, quer sejam imperatrizes, irmãs de caridade, humildes trabalhadoras ou suaves mães de família. Estão todas sob a mesma bandeira e levam na fronte e no coração essas duas palavras mágicas que enchem a eternidade: amor e caridade. A mulher geradora da vida é dada a oportunidade de desenvolver a doçura e a sensibilidade, a candura e a compreensão, para citar algumas das inúmeras virtudes necessárias para a evolução do espírito. Então, a condição de mulher é uma escola de sensibilidade, escola de doação, escola de interrelacionamento. Por isso nasce, inclusive, com aptidões especiais de observação, de concentração, de comunicação. Se diante da justiça humana a igualdade ainda não é completa, perante a justiça divina, a importância da mulher
é incontestável. Deus, Pai misericordioso e bom, não podia com certeza nos ter ofertado melhor escola. A escola de ser mulher, uma escola intensa, né? Uma escola que nos oferta inúmeras oportunidades de vivenciarmos todos. Não é à toa aquela história do ciclo hormonal e todas aquelas carinhas, né? Se a ideia é viver sensibilidade, é preciso que conheçamos todas essas emoções. É preciso que convivamos com elas. É preciso que domemos todas elas, né? Então, estamos em curso intensivo de aprendizagem de sensibilidade. Obrigada, Senhor. Que Deus nos abençoe. Perguntas. Eu ia descer, mas até voltei. Eu tenho. Tá. Eu vejo assim, o maior problema, na verdade, que uma mulher não sabe a função dela, né, principalmente dentro do lar, e essa confusão, que você chegou até a falar, eu gostei dessa palavra, confusão, porque muitas vezes o casal acaba concorrendo dentro do lar. Então, ao invés de um completar o outro, há uma concorrência. Um quer ser melhor que o outro, né? É daí que gera discórdia e tudo, e às vezes, muitas vezes, até uns traumas, Sem dúvida. E nesse nosso momento, há momentos que eu acho que é importante estar discutindo essa questão, no sentido de estarmos cada um de nós conscientes da nossa situação, né? Melhor, pior, agravando, melhorando. Mas o que é importante? Nós estamos vivendo um momento evolutivo. É só meu, é só seu, não é um conjunto. Estamos todos nós compromissados com o progresso de uma maneira geral. Então, cada uma de nós, mulheres, e cada um de nós, homens, está participando desse processo evolutivo. Eles percebendo, respeitando, colaborando, integrando, elas, da mesma forma, se libertando, mostrando espaços, né, se mostrando igualitária, chamando aí atenção até para essa vivência igualitária da diferença, que me parece ser a nossa maior dificuldade, né? Não só em relação a homens e mulheres, mas a todas as diferenças, né? Ao homossexualismo, à diferença intelectual, à diferença física da pessoa especial, enfim. Nós não lidamos bem com a diferença, como se a diferença fosse para ser homogeneizada. E não é assim, né? Parece que o universo nos mostra a importância exatamente da convivência, nos faz fortes, nos faz enriquecidos a diferença. Então, mas mesmo que nós não sejamos espíritas, socialmente falando, e eu acho que isso o espírita precisa ter consciência, só nós estamos evoluindo porque nós temos o espiritismo. Mais uma vez, em várias ocasiões, eu até já apontei, nós espíritas somos mais endividados, nós precisávamos de lição especial para conseguirmos caminhar. Tem gente que sem lição especial, sem aula de reposição, sem horário, né? Recuperação, sem aula de recuperação, consegue caminhar. Então, e é importante que nós espíritas tenhamos essa consciência, né? Nós estamos todos caminhando para o progresso do espírito. Como espíritas, nós podemos colaborar primeiro conosco mesmo e com o outro, sim, com o exemplo, né? Com o trabalho em relação ao outro, né? Então é importante que nós tenhamos e estejamos de olhos abertos, que a gente também se fecha para entender e ver só o que o Espiritismo diz. E aí perde a oportunidade dessa fé raciocinada, porque
socialmente, a ciência, as questões sociais mesmo, que não é só a ciência, tem nos mostrado esse caminho. Estamos caminhando a duras penas, às vezes, porque a gente se perde pelos caminhos, mas é possível caminhar mesmo sem a fé espírita. Pode ser melhor com a fé espírita? Parece que para nós a aula de recuperação pode estar sendo um pouco melhor, né? Nos dá um certo reforço. A gente diz isso, que o Espiritismo nos dá base, mas o caminho é de todo mundo, né? O caminho é para todo mundo. Mais perguntas? Essas especificidades, né, esse papel da mulher, ele só se realiza, é completo com a mãe? Ai, que bom que você perguntou. Eu devo ter posto um slide disso e ou passou, eu não percebi. Não. É só sendo mãe, porque eu queria chamar mesmo a atenção para essa questão. É só sendo mãe que a gente pode aproveitar essas oportunidades? Não. E veja que eu comecei falando sobre as diferenças de funcionamento, de percepção, de jeitos de ser da mulher que predispõe para a sensibilidade e para a integração e percepção do outro. Não significa que ela tenha que ser mãe, ela já tem isso, independentemente de ser mãe. Agora, como mãe, ela estaria interferindo no processo da vinda desses espíritos, da impregnação, e considerando todas as dificuldades que nós espíritos, das dificuldades e da ânsia, né, que todos nós espíritos temos de reencarnar, estaria desempenhando o papel de mãe, seria útil nesse sentido. Mas esse papel de mãe não acontece só gestando. A sensibilidade e a percepção do outro acontece em todas as situações do relacionamento humano, né? Quer dizer, ela não, independente de ser mãe, ela é sensível e está predisposta a essa interação. Então, sou mãe adotiva ou não sou mãe, eu sou professora ou eu sou pesquisadora, essa predisposição à sensibilidade me faz ter experiências diferentes das experiências do homem, com outros recursos de perceber outras coisas. Respondi. Mais perguntas? Não? Nossa, aqui não tem conflito. O filme que você passou, quer muito que leia. Muito rápido. Depois tem corte. Faz uma síntese. Uma síntese. Ele disse que perdeu muitos letreiros do filme, que é rápido. Então, o filme fala de uma agência de propaganda que resolveu fazer uma seleção, né? Começou a selecionar interessados no emprego. Algumas pessoas fala algumas coisas, que é um emprego para diretor de operações, né? E aí algumas pessoas se inscrevem para a entrevista. E aí na entrevista eles começam a contar que tipo de emprego que é. Trabalha 24 horas, 135 horas por semana, o que significa 24 horas por dia, sem remuneração, tem que estar à disposição do associado, né? Ela fala, tem que estar à disposição do associado, às vezes à noite, não tem hora, que horas que come? Ela come depois que o seu associado comer, só depois você vai comer. Mas eu não posso dormir? Olha, pode, mas mais ou menos, né? Não tem hora para isso, mas não tem hora para descansar? Não tem hora para descansar. E vocês vejam que algumas pessoas perguntam, mas isso é legal? Isso não é ilegal? Está dentro da lei, né? E ele vai dizendo, está dentro da lei. Ele fala, como? Desumano. Desumano, mas não é uma condição desumana. Quando ele afirma aí, isso pode ser desumano, mas tem um monte de gente trabalhando nesse, que quer estar trabalhando nesse emprego. E a cara de todos eles é gente interessada nesse emprego, né?
E aí ele afirma então que é o emprego de mãe, e todos aí cai a ficha, nossa, é mesmo, 24 horas, não come, não tem hora, né? Não é um aprendizado tanto. Então quando você pergunta só sendo mãe, não é só sendo mãe, mas que mãe ajuda a dar uma empurrada, ajuda, né? No aprendizado. Começar, gostaria que você complementasse. A mãe, acima de tudo, é um espírito encarnado, Sofredor. Devedor, não é sofredor. Devedor. Exato. E aí, às vezes a gente coloca a mãe de uma maneira que ela não pode falhar. Então, Ela não pode falhar. E às vezes falha. você falou isso. E se compromete mais, por quê? Ela está eu acho que na cabeça, uma autocobrança muito grande, porque eu sou mãe, não posso falhar. Não posso falar, tá certo? Eu comecei falando dessa minha briga em estar falando desse tipo de mãe, né? Desse conceito que se tem de mãe, a mãe que não pode errar. E eu quero deixar assim muito marcada, não a ideia, eu mostrei as interações, as interferências, mas nós espíritas vamos além. Ela interfere, ela pode interferir conscientemente, ela pode dizer, não, eu vou ter determinadas vivências, eu vou procurar orar, eu vou procurar estar em sintonia, porque sabemos nós que é na família que se reúnem quem? Os espíritos mais devedores. Mas olha a oportunidade da mulher em ter um espírito em aprendizado, eu estou aí achando a palavra melhor, mas um espírito que vai precisar de muito aprendizado, vão, né, os dois, mãe e filho, nessa caminhada, com tanta intimidade vibracional, no sentido da mãe perceber, porque é aí que entra a riqueza, por exemplo, das reuniões mediúnicas. Como é complicado você entender o olhar do outro, que está muito bravo, muito enravecido, com tudo que está acontecendo. Ela vive esse processo emocionalmente, não racionalmente. Ela contrapõe durante a gravidez sentimentos, às vezes, de oposição, amor. Oposição, amor. Oposição, amor. Difícil para ela e difícil para ele. Mas é uma convivência que permite haver a troca e às vezes já um início de transformação emocional. E você tem razão. A colocação da mulher como a santa, perfeita, dá medo. Não tenha dúvida. Mas nós sabemos, e eu também em outros momentos que eu falei sobre educação, tenho trazido isso como sendo o instrumento essencial e útil e bom para nós pais. Somos espíritos em evolução. Eu, mãe, não sou perfeita. Você, filho, não é perfeito. Eu posso errar, você pode errar. Só que eu vou assumir o meu papel de mãe. Pode ser que eu faça errado, mas eu vou fazer o melhor. Quer dizer, não existe para nós espíritos ninguém perfeito. Nem eu que estou falando aqui, nem vocês que estão ouvindo aí, nem ninguém, nem o Haroldo que veio falar aqui, que é uma pessoa excepcional. Ninguém é perfeito. O nosso estado evolutivo é mais ou menos homogêneo. Todos nós. O que conta aí, Hã? o que conta é o esforço. O esforço, sem dúvida. E eu falo que isso é um instrumento útil, porque isso não faz, se a gente usa isso, vive isso dentro do nosso lar, faz do nosso filho um parceiro, não um opositor. É alguém que pode olhar para nós e dizer, não concordo com o que você... Não é levantar o dedo como não é chutar a canela, como a maior parte das crianças de hoje em dia faz, mas de discutir. Eu entendo ou não entendo a sua posição. E aí a conversa, o
diálogo, né, a intersecção pais e filhos, mas que permite um crescimento que não há dúvida de que os filhos nos fazem crescer. Começa na gravidez, e olha que enriquecimento do espírito mãe ganhou, de sensibilidade, de percepção, né, fluídica, de tenacidade, luta, garra. Olha, quantas de nós não devemos ter sido só espíritos desistentes? Aí vem como mãe, ganha um monte de filho, ou ao contrário, ganha um com doença, e aí que nos faz lutar pela vida nossa, pela vida da criança. E aí a gente vai mudando, né, transformando a nossa maneira de viver e de ser. Tá. Só para explorar. Peraí. Com toda essa cobrança de responsabilidade, de habilidade, esse turbilhão de sentimento da mulher, de mãe e filho, e o papel do espírito masculino aí do pai, como que fica? A gente pode ficar até a Ele meia-noite. está isento dessa responsabilidade? A gente pode ficar até meia-noite para discutir isso, mas obviamente que não. Rapidamente respondendo, ele é da mesma forma como a mulher, e como a mulher deverá ser, né? Vocês viram até uma imagem da cuidadora, né? A mulher também tem esse papel cuidador, mãe, mulher, marido, né? Quer dizer, ela cuida hoje em dia dos bichinhos de estimação. A gente vê no Facebook, quem é que manda os vídeos todos do Animal Ajuda, não é? A ONG, não chama Animal Ajuda. Tudo mulher. Quer dizer, as mulheres que amam os bichinhos, adotam os bichinhos, adotam o marido, adotam os filhos, adotam os vizinhos, enfim. É o impulso que nos chama para esse tipo de coisa. O contrário é verdadeiro? Sem dúvida. O homem teria e tem o seu papel. O papel de estar ao lado, o papel de apoiador, enfim. A gente teria aí que estar estudando mais profundamente, mas o que eu acho que é importante? Essa fala final do Kardec, quando ele fala que os espíritos mais evoluídos vão se aproximando em termos de diferenças sexuais. Então, gradativamente, e qual que é a importância? É porque é igual porque é diferente? Não, é a consciência do trabalho em direção às leis divinas. Quer dizer, homem e mulher trabalhando para o benefício do progresso geral, para a cooperação um com o outro, enfim, essa diferença vai se anulando. Assim como, e eu acho que é fácil a gente pensar, que assim como nós mulheres estamos entrando aí no campo masculino, profissionalmente, intelectualmente, os homens também, de alguma maneira, estão fazendo esse mesmo movimento. Não é? Há pais impensáveis, né, no passado, e que já se aproximam aí dessa questão da sensibilidade. Eu li nesse período aí de pesquisa que nós estaríamos entrando, como nós já temos dito, nesse período de transição, e que essa era é a era da sensibilidade, que o homem já teve o tempo, que seria o tempo da agressividade, vou falar até baixo. Talvez, podem. Mas que esse tempo está passando, que a gente estaria entrando na era da sensibilidade. Não quer dizer que vai ser tudo mulher. Quer dizer que as vivências da sensibilidade, da emoção, estão aí entrando nesse campo também masculino. Eu acho que menos sensibilidade, menos emoção, que vai ajudar a soltar. Chega uma fase do desenvolvimento da criança que ela precisa mais da racionalidade. Que a mãe protege muito, o homem já permite, né? Então no parquinho ele deixa a criança brincar. Ótimo. Isso mesmo. Eu vi uma Quer dizer que essa é uma ideia interessante, que a racionalidade matemática
prática, né? Colaborando com a afetividade. Mas o importante, eu acho que é isso. São dois espíritos que precisam caminhar lado a lado, que juntos podem fazer mais do que separados. Não é todo mundo fazer tudo, como nós já estamos fazendo, né? Querendo fazer. A encarnação do espírito masculino, no caso, mais leve, né? Pois é. Posso dar uma referência? Deixa eu contar quantos tem para ver como é que eu vou responder isso. Não, eu posso completar. Se eu tenho reforço ou se eu tenho que sair correndo, né? Eu não sei, parece, só um pouquinho. Aquela moça da entrevista, ela me perguntou, mas que vantagem? Não tem vantagens em encarnar como homem ou como mulher? Me parece que na atual conjuntura, porque a gente também tem que pensar no contexto, né, de vida que nós temos, inclusive no contexto ocidental. Nesse momento aqui, eu acho que as oportunidades de ser mulher têm nos dado melhores oportunidades. É como se a gente estivesse numa escola mais construtivista, mais cheia de atividades, experiências. Agora, isso exige pernas, né? Não concordo. Botar um homem no mundo não é mesmo? Ela está grávida de um menino, por isso que ela está defendendo. Eu acredito que vai chegar uma hora que vai ter encarnação só masculina, né? A gente precisa voltar mais. Eu acho que houve um tempo que ser homem também, com essa história toda de ser o provedor, o cuidador, não devia ser fácil também na posição de homem ter que resolver tudo, né? Fácil. Posso falar então um pouquinho? Em nome dos homens? Nós estamos falando muito, os homens têm falado pouco. Tá certo. Eu queria explorar um pouquinho esse exemplo que aparece com o filme, né? Que parece mais brincadeira do que talvez a gente deva considerar. E justamente o aspecto que me agrada dessa exploração mental do assunto, do exemplo que você trouxe, é que na realidade o número de vagas para mães ou para mulheres é tão grande quanto o número de vagas para homens. A humanidade 50-50. A humanidade não tem 10 homens para uma mulher, nem o contrário. É tipicamente 1 para 1. O que significa que nós teremos oportunidades sistematicamente nos dois meios. E isso é muito importante que a gente, estando homem feliz como eu estou, mulheres felizes ou incomodadas e homens felizes e incomodados, como alguns possam estar, a gente não perca isso de vista. Nós estamos numa quadra importante da nossa vida de espíritos que precisa ser aproveitada, mas que não será única. E nós vamos ter que nos ver e lidar com os desafios. É sempre importante a gente pensar na existência como num jogo de xadrez, lá, sei lá se essa é a imagem boa, mas a ideia de que você mudando de posição, você tem outra visão. Muda de lugar. E aí, o que você está vendo agora? Até aqui você via desse jeito, nessa posição. Agora, se você ficar assim, você vai ver o quê? Então, a encarnação propicia exatamente isso que o Wilson está nos colocando, né? Visão diferente de situação, às vezes da mesma situação, isso às vezes é importante. Uma visão diferente, às vezes, na mesma situação, nos dando com isso enriquecimento enorme como espíritos. Porque é lógico que se eu já vi assim e lembro lembro mais ou menos, emocionalmente, como era assado, né? Se eu já tinha visto assim e agora vou ver assim, eu tenho uma visão muito melhor. Eu sei como é que é isso, né? Essa situação de vários ângulos. Então, sem dúvida, isso é riquíssimo. Mas a gente está vendo hoje, nesse século de agora, mães muito desavisadas, que não têm o conhecimento que nós temos, e está trazendo filho ao mundo sem a menor noção. Então é uma responsabilidade muito grande e elas não têm essa noção de responsabilidade e está criando filhos sem limites. Né? Então é onde a gente acha que a nossa doutrina está na frente, em conhecimento, né? E
e em ajudar essas mães desavisadas. Verdade. E quando a gente fala em mãe desavisada, nós pensamos sempre naquela pessoa em situação de risco, pobre, inculto, enfim, dificuldade, várias dificuldades. Nós pensamos pouco na situação de risco emocional, que não é de classe econômica, que não é de situação de cultura, mas que é da questão espiritual. E aí, 3 pontinhos. O que é que nós, casa espírita, e cada um de nós espíritas, fazemos por isso ou contra isso? Quantas adolescentes a gente conversa? Com quantas? Quantas famílias nós conversamos, mães ou não mães? Com quantos pais adotivos, que eu estou falando que tem o dobro da responsabilidade do outro, com quantos pais e mães adotivos nós conversamos, discutindo isso que nós estamos fazendo aqui? Bom, qual é o meu papel então? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser essa coisa do olhar? Qual é o seu olhar para mim? Qual é o meu olhar para você? Né? Então, eu acho que nós temos muito caminho aí pela frente. E nós andamos acomodados, hein, gente? Como espíritas. Nós precisamos sacudir um pouco aí a poeira e levantar bandeiras que possam fortalecer, porque é isso que eu estou dizendo. Só nós estamos progredindo? Não. E os espíritos são claros quando dizem que nós não progredimos individualmente. Nós progredimos em conjunto. E qual é o problema quando a gente diz não estou colaborando? Não estou colaborando, não estou fazendo nada. São só os maus que eu tenho que combater? Não. O que não faz o bem também está colaborando com o que faz o mal. Trabalho. A avó andando, ela se perde no supermercado e o bebê tem 1 ano e pouco e subiu no primeiro supermercado, porque elas acharam uma gracinha, mas como ele está esperto? Não acredito. Então, são muitas as 16 anos. Hoje vocês não querem dormir? Jantar? Foi a hora da novela já, hein? Vou jantar. Graças a Deus. Mais informações? Tá. A última, então, é que senão o povo daqui a pouco vai desmaiar. Não, só completando o que ela disse, né? Eu li uma vez uma história que ela fala assim: para cozinhar o feijão, você abre o fogo. Se você colocar o fogo forte demais, a água seca. Se colocar água demais, ela transborda para o fogo. É a mesma coisa o homem e a mulher. Então, na criação do filho, na criação do lar, precisamos das duas. Quer dizer, os dois são importantes, só que a função é diferente. Como a água e o fogo. Não tem ninguém mais importante, né? E o Kardec está falando, ele pergunta se todos os dois são importantes? São. Algum é mais importante? Ela diz, não. Os dois são importantes? Sim. Mas a função da mulher é importante para os primeiros momentos da vida. Então, cada um na sua, usando a sua oportunidade. Mas, corre, faz a pressa. Gente, adorei que vocês fizeram perguntas. Eu acho que nós precisamos nos colocar dessa forma em todas as oportunidades que nós tivermos contatos com palestrantes ou pessoas que vierem aqui falar. É a gente não ter vergonha nem pruridos e se colocar para estar discutindo aí as ideias e melhorando o que a gente conhece, melhorando para a ação. Tá bom? Muito obrigada. Agora é o sorteio. Vou embora não, senão vocês não ganham mesmo. Mas já desligou a câmera, não? Você vai sair na Acertar. Sérgio, vou falar pra ele. Microfone, né?
Vocês me conhecem, né? Então, olha, hoje eu estou com essa tarefa deliciosa de, primeiro de tudo, agradecer a nossa querida Eurídice por ter trazido um tema que suscita discussão, né? É verdade que a gente deve fazer como ela está sugerindo, mas é preciso que o palestrante também traga temas que nos empolguem, né? Caso contrário, a gente fica assistindo e tem essa figurinha, tem essa. Os livros todos vocês já têm, eu posso levar um para mim. Vai até 30, até o número 30. Então, Djalma, você faz o papel de primeiro dama e sorteia um livro de 1 a 30. Que número é o nosso, Lúcia? Sexo. 3. Eu não falei? Parabéns. É seu. Agora, Cidinha, fala um número aí que não seja o 3, de 1 a 30. 28. 28, passou pertinho do meu. 28, ninguém? 28, última chance. Alguém que já foi embora. Pode ser alguém que foi embora. Não é o seu. Paulinho foi o menino. Não. Você tem mais uma chance, então. 13. 13. Quer escolher? Pronto. E agora eu disse, escolhe um número. Eu prestei atenção nos outros. Se repetir, a gente fala. 30. 25 é a minha idade. 25 é a sua idade. Também não tem ninguém com esse nome. Mira. Mira também tem 25, né? Tá bom, vocês combinaram então. 2 de 25 anos. Não está porque primeiro que pega dono do ano. Então nós vamos terminando agradecendo aos nossos filhos por terem nos proporcionado mais uma vez essa oportunidade, agradecendo a presença de todos e contando com a presença novamente para a próxima palestra do mês. Nós já sabemos qual é a próxima? Eliseu Mota. Será câmera apropriada. Só que não cara, viu? 26 de julho. O Chico está falando alto, eu não consegui ouvir direito. 26 de julho, nesse mesmo local, às 8h30, um sábado.